Este programa é patrocinado por Bolsa de Valores de Moçambique. Onde uns vê dificuldades, outros vê oportunidades. Não há destino que não possa ser construído com trabalho árduo, dedicação e uma dose certa de inspiração. E, na verdade, essas são as características que constroem um verdadeiro empreendedor. Boa noite, está a começar mais uma edição do seu Histórias, Negócios e Conquistas. Programa este que nós procuramos trazer sempre de uma forma descontraída. Então, sente desse lado, larga o remoto a partir de agora, porque serão 30 minutos de uma viagem sobre o mundo dos nossos empreendedores que vão nos trazer muitas histórias de vida, muitas experiências, muita motivação e inspiração para si, caro telespectador. Então, acompanhe-nos. E vamos passar agora para a história do Ivan Poço e Yuri Fumo. Olha, eu achei a história desses dois jovens impressionante, porque eles têm muita sede de vencer, eles têm garra, têm vontade. Olha, fizeram a faculdade juntos e viram nas dificuldades que tinham uma oportunidade de criar o seu próprio negócio, que é a Andima Agronegócio. Essa é a empresa deles. Acompanhe a história de Yuri Fumo e Ivan Poço. Ivan Poço, tenho 25 anos de idade. Eu sou Yuri Fumo, tenho 26 anos de idade. E nós somos Andima Agroinvestimentos. Yuri Fumo nasceu em Maputo e viveu no bairro de Choupal até aos 7 anos, quando mudou-se para o bairro de Laulane, onde frequentou a escola primária e secundária de Laulane. Numa infância repleta de brincadeiras, foi na tenra idade que conheceu grande parte daqueles que hoje são os seus amigos. O momento mais feliz de minha vida, eu acredito que foram os momentos mais marcantes, foi quando entrei para a pré-adolescência, porque a minha família nunca foi de muitas posses em termos de finanças. E foi naquele período em que eu apreciava a capacidade que a minha mãe tinha de criar alternativas para o nosso sustento. Claro que o meu pai fazia o papel de pai, né? Desenvolveu o papel de pai, criava condições, mas a minha mãe nunca se acomodou. Eu tenho certeza que a minha mãe é a minha maior fonte de inspiração, porque desde esse período ela começava a procurar alternativas, né, para que nós pudéssemos ter uma vida minimamente confortável. E eu me recordo que eu comecei vendendo um crédito, quando passa a publicidade, o Mcash. Eu comecei vendendo crédito já quando estava no 12º ano da escola secundária, né? Eu vendia o Mcash para os meus colegas e acho que foi o período mais marcante da minha vida. E depois entrei para a faculdade. Infelizmente eu não entrei para a faculdade pública, porque eu tentei concorrer uma vez e não consegui. Concorri pela segunda, eu consegui para estudar em Inhambane, mas os meus pais não aceitaram que eu fosse estudar em Inhambane. E a minha mãe decidiu inscrever-me numa faculdade privada. E foi lá onde eu conheci o meu atual sócio, o meu grande amigo Ivan Poço. E acho que foram os melhores períodos de vida, porque foi lá onde eu aprendi a maior parte das coisas que eu sei fazer agora. Enquanto estudava, Yuri trabalhava nas terras cedidas pela sua avó, onde produzia culturas diversas e vendia para os mercados da cidade de Maputo. Este negócio foi bem sucedido e anos mais tarde os jovens chamaram de Andima Agroinvestimentos. Eu aqui em Marraquém, eu ia à machamba, a minha avó tinha uma machamba que me cedeu uma parte em que eu praticava a agricultura desde o meu 4º ano de universidade. Quando eu percebi que eu não era muito bom na escola, não era um péssimo aluno, só não era muito bom. E eu decidi que, o mercado de emprego procura os melhores e eu não estou nos melhores. E qual é a alternativa? E eu sempre fui apaixonado por trabalhos práticos. Eu sempre gostei de fazer coisas práticas, uma coisa prática que me traz um rendimento de forma prática. E uma vez a minha avó disse que já estava muito velha e ela não podia mais ir à machamba
A minha avó é camponesa, a mãe do meu pai é camponesa, a avó Elisa. E foi quando eu decidi entrar para o caminho do agronegócio. E eu comecei a praticar a agricultura. A minha avó me ensinou com A mais B como é que se pratica a agricultura. E uma das coisas que me incentivou a criar a Andima Agroinvestimentos é que eu tive muito sucesso no ramo da agricultura, que houve um período que eu parei e perguntei: será que eu não deveria ter feito a agropecuária ao invés de ter feito contabilidade e auditoria? Só que eu respondo, porque se eu tivesse feito agropecuária, eu não teria conhecido o Ivan Poços. O nome Andima Agroinvestimentos tem origem no centro do país e significa parte ou parcela de terra a se utilizar para a produção, tal como explica Ivan Poço. Por que o nome Ndima? O nome Ndima é um termo muito usado na região centro do país, em etnia Shonas e Sena. Eu sou da etnia Sena. Eu disse, vamos ler Ndima porque expressa uma coisa muito profunda, expressa um contributo, expressa um limite, mas o limite que tem a ver com produção. O termo Ndima tem a ver com agricultura. Foi aí que surgiu, onde se uma pessoa tem uma parcela para produzir, chama-se Ndima. Depois sabe que é a minha parte, a minha missão, a minha meta. E a empresa Ndima está para trazer isto ao Moçambique, né? É a nossa parte, é o que nós queremos trazer como moçambicanos. E na empresa eu desempenho a parte de financeiro, porque eu não sou muito de arriscar, como o meu colega Yuri. Eu disse, ok, você arrisca e eu vou controlar e mitigar os riscos. Eu vou dizer se dá para arriscar ou não dá, se arriscamos quando vamos ganhar e quando vamos perder. É isso que eu faço, né? Eu e meu colega, nós complementamos. Ele é mais arriscado, eu não. Ele é muito agitado e eu não. Eu estou sempre a conter, né? Sempre a pensar nos riscos, se vamos perder ou não. Entre participações em programas de startups e várias tentativas de encontrar mais negócios rentáveis, Yuri e Poço perceberam a oportunidade de processar leite, mas a falta de um plano de negócio bem elaborado impediu a materialização deste objetivo. E nós participamos num programa de startups que era promover startups. Participamos com a primeira ideia, que era para escoar os produtos agrícolas das outras províncias para os mercados de venda, né? Porque um dos maiores problemas dos produtos agrícolas em Moçambique é que eles não têm mercado para vender. Então nós produzimos muito ananás, produzimos muita cebola, mas não temos onde vender. E a primeira ideia foi essa, foi criada por nós dois, porque na primeira edição o nosso colega Mike não esteve presente. E nós ficamos em segundo lugar num programa, não vou dizer o nome por causa da, né? Mas foi um programa de startups em que nós ficamos em segundo lugar. Nós ficamos tipo, uau, nós somos capazes, né? E fomos para a fase final, foi onde nós encontramos, foi onde surgiu a ideia do processamento do leite. Foi necessariamente assim, né? Nós estivemos no programa, eles não nos avisaram com antecedência que nós deveríamos criar uma nova ideia de negócio. Então nós fomos na perspectiva de expor a mesma ideia que nos fez passar para a final, né? Quando chegamos lá, eles nos disseram que nós devíamos criar uma nova ideia. E nós éramos os segundos ou os terceiros a apresentar a ideia. Então, éramos só 3, porque o Mike já estava, ele não participou na primeira, mas participou na segunda. Éramos 3 e nós ficamos, não sabíamos o que nós vamos criar agora. Então, foi quando o nosso colega Mike, ele recordou-nos de uma aula que nós tivemos na universidade. Na aula de AGP, eu esqueci o nome do docente, não sei se te recordas. Também não é relevante, acho que eu. Sim, eu esqueci o nome do docente. E ele disse assim, ele estava meio frustrado, existe muita coisa que não se explora em Moçambique. A agricultura não se explora em Moçambique, o processamento de produtos não se explora em Moçambique, o leite. Tem muito leite que se produz em Moçambique, mas não se processa. Nós não temos nem uma marca de leite moçambicana. Foi quando o Mike, ele nos recordou dessa aula e nós dissemos que esse é o nosso pitch. Nós vamos fazer o nosso pitch, vamos apresentar a ideia de leite. Nós fomos lá, pedimos para ser os últimos a apresentar a ideia de negócio, né? Então, eles aceitaram que fôssemos os únicos porque nós não estávamos preparados naquele momento. Então, nós desenhamos os 3 a ideia de negócio e eu fui lá apresentar a ideia de negócio. O maior desafio era fazer com que o público gostasse da ideia de negócio. Esse era o maior desafio. E eu, como o meu colega diz que eu tenho muita retórica,
eu fui lá apresentar. Eu apresentei a ideia de negócio do processamento de leite. Ainda nem era Ndima, nem sabíamos que o leite ia chamar lactose. E apresentamos a ideia de negócio e ficamos em segundo lugar. Nós ficamos pasmos. Depois de conseguir convencer aos produtores do leite, os empreendedores enfrentaram outra dificuldade que estava ligada à forma como iam vender o leite. Mas, tal como contam, bastou fazer a primeira venda para que o leite começasse a ficar popular. Nós convencemos o Sr. Gomes a dizer que nós vamos levar o teu leite, nós vamos embalar o teu leite, vamos processar, vamos embalar e vamos meter no mercado. Porque um dos maiores problemas que eles tinham também era mercado de venda. Eles tinham leite, mas não tinham onde vender. Nós dissemos, nós vamos fazer esse intercâmbio entre vocês e o mercado de venda. E nós levamos, a primeira vez, eu me recordo que foram 13 litros. Foram 13 litros de leite. Yeah, 13. Nós tínhamos comprado as embalagens que nós usamos numa fábrica na Matola e levamos os 13 litros de leite, fizemos os rótulos, embalamos e fomos meter no mercado. Nós atualmente vendemos nos Colemans, né? Fazemos a venda direta ao cliente, a venda ambulante. Nós somos vendedores ambulantes. E nós levamos aquele leite, a primeira vez fomos à Baixa da cidade. Nós começamos a dizer, gritar desde o ponto final até a 25 de setembro, até ao Millennium Beam, a gritar leite fresco, leite fresco, leite fresco, leite fresco. Ninguém comprava. Até que apareceu um jovem zambesiano, eu não vou me esquecer, nunca. Apareceu um jovem zambesiano e ele diz assim, o que é isso? É leite. Nós estamos sem leite. Ei, nós lá na Zambésia tomamos muito leite que vem do Zimbábue. Então eu quero esse leite. Aquele foi o jovem que nos deu sorte e ele comprou a primeira unidade de leite que nós tínhamos. A partir daquele momento, todo mundo começou a comprar o leite. Mas o objetivo da dupla é simples: produzir o suficiente para melhorar o acesso dos produtos de primeira necessidade e influenciar outros jovens a começarem com os seus próprios negócios. Onde posso comprar ações e onde ficam guardadas? Compra ações no balcão de um banco perto de ti. As tuas ações ficam guardadas no banco. Podes ver o valor das ações no balcão do banco, nos meios de comunicação social e no website da Bolsa de Valores. Uma iniciativa da Bolsa de Valores de Moçambique. Não importa se é depois do 12º ano, ou depois do nível médio, ou então até depois de entrar para a faculdade. Mas uma etapa que é difícil de contornar é o procurar emprego. Para tal, nós temos que organizar e distribuir uma série de currículos para os nossos possíveis empregadores. E depois disso, o que é que nós fazemos? Aguardamos. Se tiveres a sorte de ser chamado, é chamado, mas se não tiver essa sorte, o que fazer? 2 jovens viram nessa dificuldade uma oportunidade de fazer dinheiro. Então, falo-vos do Fred e do Tiago. Eles são moçambicanos e viram nisso uma oportunidade de criar a Moasa Emprego, uma plataforma eletrônica em que facilita a sua vida na busca do emprego. Então, vamos acompanhar essa história do Tiago e do Fred. Até já! Nós somos o Emprego COMZ. A plataforma de emprego foi criada por 2 jovens bastante criativos. Mas para melhor compreender como terá surgido esta marca, comecemos pela história de Frederico Silva, um jovem com sangue português, com coração moçambicano. Nasceu em Lisboa, Portugal, mas cresceu em Moçambique, terra natal dos seus pais. Eu nasci em Lisboa. Vim para Moçambique aos 6 anos. Meus pais são os 2 moçambicanos. A minha mãe foi estudar para Portugal aos 21, sempre teve o desejo de voltar e 14 anos mais tarde consegui uma oportunidade de emprego cá e eu vim para cá com 6 anos e costumo dizer que tenho sangue português num coração moçambicano. Eu era miúdo, na altura a minha mãe diz-me que eu não queria vir, acho que é normal, tinha família e amigos lá. Mas desde que cheguei cá integrei-me com muita facilidade e, na verdade, desde que eu me conheço como gente, este é o meu país. Então, sou filho do bairro da CUP, estudei na escola portuguesa,
joguei basquetebol na Conseng. Portanto, a minha vida, na verdade, não se resumia apenas à escola, eu tinha um meio muito mais amplo do que esse. O objetivo era formar-se em gestão de marketing na África do Sul, mas para sustentar os seus estudos teve de começar a trabalhar e o seu primeiro contacto com o mercado de trabalho foi como barman. Eu formei-me em gestão de marketing, o meu curso tinha 4 anos, eu demorei 6 anos e meio a acabar o curso. Cape Town foi uma experiência de vida, como qualquer outro jovem, curti muito. Tive algumas experiências que talvez não teria tido cá, mesmo nesse aspecto, de trabalhar a servir à mesa, como barman. Cá é talvez menos frequente, pelo menos para pessoas do meu meio. E sim, foi uma experiência muito boa. A África do Sul é um país completamente diferente do nosso, em termos sociais é um país bem mais difícil de nós nos integrarmos, e a maioria dos meus amigos era de fora da África do Sul. Eu tinha amigos da Namíbia, do Malawi, do Zimbábue, de cá, e foi uma experiência. A cidade é um espetáculo, mas também me fazia querer voltar para casa e começar algo cá. Regressou a Moçambique com 25 anos e foi responsável pela introdução e massificação do Chopela em Maputo e, por que não, em todo o país. A primeira frota de Chopelas, e o meu papel foi de criar o plano de marketing e era responsável pelo lançamento, portanto, deste novo meio de transporte. Foi uma experiência excelente, uma experiência ímpar para qualquer pessoa que está a começar. Tive contacto com diretores de marketing, por exemplo, da MCL, tive contacto com o sócio fundador da DDBK, e tive muita autonomia. Por outro lado, não fui remunerado e talvez tenha tido uma noção mais concreta do que é o mercado de trabalho moçambicano. Depois dos Chopelas, passou por diversas empresas, mas foi na LG que acredita ter realizado um sonho, mas não durou muito, porque, tal como conta este jovem empreendedor, havia questões que não estavam alinhadas às suas pretensões. Foi então que entrei para a LG Electronics, como Country Manager durante 2 anos. Passados 4 meses, aquele para mim era um emprego de sonho, ou pelo menos foi assim que me venderam. Era extremamente bem remunerado, o meu escritório na verdade era em Joanesburgo, portanto a operação que tínhamos cá era só eu. E comecei a perceber que haviam algumas questões que não estavam alinhadas com as minhas pretensões, não tinha de facto muito poder de decisão, não sentia que a empresa tinha uma preocupação especial para com o meu país. Devido a estes desacordos, Frederico Silva decide apostar numa outra empresa e, depois de falhar alguns projetos, o empreendedor cria aquela que é hoje a sua marca, o Emprego Moz. Um investimento na empresa que tenho hoje, que na altura era do Tiago, que vocês conheceram, e de outro sócio, e que já me tinham convidado para eu fazer parte. Portanto, nessa altura, eu fiz um pequeno investimento, fiquei com uma terceira parte da empresa. Na altura a empresa era apenas o site de emprego, e isto estou a falar de setembro de 2012. Portanto. Mas o mercado conservador moçambicano não facilitou o crescimento desta empresa. Era preciso inovar e renovar, mesmo com o ceticismo das empresas e a resistência de alguns profissionais. Mas o sacrifício valeu a pena. Hoje, a plataforma é um sucesso não só em Moçambique, mas em vários outros países. Nós temos mais de 120 mil candidatos registados na plataforma em Moçambique. Já tivemos mais de 2.000 empresas a usarem os nossos serviços, das quais 500 foram pagas e algumas em regime de contrato. Temos hoje entre 40 a 50 mil visitas diárias, temos centenas de milhares de seguidores nas redes sociais,
Portanto, tivemos de facto uma adesão muito grande e hoje estamos em Angola, estamos na Grécia e estamos neste ano por entrar no Congo. O outro criador da plataforma Emprego é Tiago Coelho. Eu sou do bairro Triunfo, da praia, uma boa adolescência, sempre a brincar e a passear. Entrei na escola primária do bairro Triunfo, primeiro e segundo ano, fiz lá a minha escolinha e depois mudei-me para a escola portuguesa. Depois da escola portuguesa eu fui estudar, eu queria fazer informática, eu desde os meus 14 anos, meu pai deu o meu primeiro computador, então sempre trabalhei com computadores. Eu acabei o 12º e fui fazer o meu bacharelato em Portugal. Na altura era o sítio, falávamos português, e era o sítio que tinha o curso que eu queria fazer, fui para Covilhã. Acabei o meu curso, em 5 anos fiz o bacharelato, que era 5 anos na altura, e comecei a minha primeira startup lá. Fiz uma aplicação que usava o Bluetooth, antes de termos internet nos telemóveis, e foi bastante popular no mundo todo. Foi a app mais downloaded na Apple. Durante 2 semanas foi a app que foi mais downloaded, chamava-se Consola. E o que aconteceu foi que isso despertou em mim uma certa curiosidade por esta área do empreendedorismo e de criar as minhas próprias soluções. Eu nunca trabalhei para ninguém, sempre usei o computador para fazer o meu dinheiro para poder prosseguir os estudos. E o que aconteceu foi que, passado um tempo de cerca de 1 ano, nós nunca chegámos a monetizar a nossa app, fazíamos só por curiosidade, éramos 2 amigos e tínhamos pessoas de todo o mundo que usavam a nossa app e que queriam interagir mais connosco. Então eu decidi fazer um mestrado. Fui para a Holanda, fiz um mestrado em Ciência da Computação e passado 3 anos tinha acabado o meu mestrado e fiquei um tempo pela Europa para explorar um bocado aquilo, trabalhei um bocado lá também num bar. Os meus pais ajudaram para ir fazer lá os estudos e foi lá que eu comecei a trabalhar mais no empreendedorismo e a criar as startups. Este empreendedor defende que é preciso manter a equipa de trabalho motivada para que ela se sinta valorizada. As startups tendem a criar estes ambientes descontraídos porque isto é tudo uma inovação e uma emoção. Nós, como o nosso objetivo é sempre motivar os jovens que trabalham para nós para serem o seu melhor. E a melhor maneira que temos de fazer isso é criar um ambiente onde eles não se sentem presos numa estrutura corporativa. Falamos todos transversalmente, somos uma equipa já um bocado grande, são 16 pessoas agora full-time no escritório e então os horários são flexíveis, mas a responsabilidade está lá. Tudo são jovens que nós recrutamos, um bocado por motivos financeiros, mas também como uma maneira de podermos potenciar os jovens a crescer e a trabalhar nestes ambientes e faz parte. Acho que ter um ambiente relaxado e ter as pessoas motivadas e com benesses como andarem de headphones de um lado para o outro e terem a cozinha onde podem ir fazer, temos budgets para almoço e essas coisas todas, então nós procuramos dar condições que permitem aos jovens sentirem-se valorizados para que possam valorizar o seu trabalho e entregá-lo na melhor qualidade que podem, né? Tiago nasceu em Maputo, mas logo cedo foi viver em Portugal. Depois de criar uma startup que foi a mais baixada durante 2 semanas, ele percebe o grande potencial das startups. Desde então, ele nunca mais teve a intenção de trabalhar para ninguém. Conseguiu tudo o que tem graças à sua capacidade de trabalhar com computadores e hoje é dos principais acionistas da Emprego MOS. Posso ganhar investindo em ações? Tal como uma semente plantada pode crescer e dar frutos, também as ações podem crescer e dar rendimento. Quando compras ações de uma empresa que cresce, podes ganhar parte dos lucros. E quando o valor das ações sobe, podes vender por um preço mais alto do que compraste. E assim, ganhas. Uma iniciativa da Bolsa de Valores de Moçambique. Quem está desse lado consegue perceber que o programa de hoje é muito especial. O Yuri e o Ivan
serão o Tiago e o Fred daqui a alguns anos. Isso é para mostrar que nós, jovens moçambicanos, estamos a empreender, estamos a trabalhar. São 4 jovens que juntaram-se pela amizade por um objetivo comum, que é o trabalho, que é o empreender, que é o crescer na vida. Sem dúvida que é uma inspiração e uma motivação para cada um de nós que estamos a assistir o programa. Vamos passar agora para a nossa rubrica Literacia. Caro telespectador, a melhor forma de subir na vida é pelas escadas e não pelo elevador. Portanto, vamos passar agora para a literacia, onde o Cláudio vai nos trazer, que é nos concebida pelo IPEM. Cláudio, o que é que trazes para nós hoje, num plano geral, onde cada empreendedor pode implementar essas mesmas dicas no seu ramo de atividade? Cláudio, conta! Boa noite, Angélica. Boa noite, telespectadores do programa HNC. Para o programa de hoje, o Instituto para a Promoção das Pequenas e Médias Empresas, IPEM, traz 3 dicas para startups e empreendedores. O sucesso na criação de um negócio dependemos de 3 etapas. Primeira etapa, identificar a oportunidade de negócio e levantar informação. A oportunidade de negócio pode ser identificada através de uma necessidade, observação de uma deficiência ou observação de uma tendência. Segunda, desenvolver um modelo de negócio com base nas informações coletadas. Essas informações podem ser experiências similares, avaliar o risco, quantificar o potencial de lucro e crescimento e definir uma estratégia competitiva. Terceira, detalhar o empreendimento, onde vamos definir as necessidades de recursos e calcular a viabilidade do negócio. Por hoje é tudo, nos vemos no próximo programa. IPEM, existimos para as PMEs. Conforme eu disse anteriormente, que para subir na vida é sempre bom subir pelas escadas e não pelo elevador. Eu acho que as escadas são mais firmes, é terra a terra. Elevador é mais ilusão e é rápido, chegas muito rápido. Então aquilo que nós subimos, a escada, dá mais gosto à nossa vitória, dá mais sabor no fim. Então vamos passar agora para a nossa rubrica Dica de Sucesso. A primeira coisa que eu tenho a dizer é que a ideia, quando é tua, ninguém vai roubar. E nós dois sempre discutimos e dizemos que ninguém processa leite em Moçambique, não é porque os outros não sabem, porque os outros não têm a coragem suficiente para processar, porque não é um processo fácil. O segundo é não ter vergonha. Nós temos vergonha de fazer aquilo que nós gostamos. O mundo, a natureza, provê tudo aquilo que o ser humano precisa. Não para a nossa voracidade, mas sim para aquilo que nós precisamos. Se nós pegarmos o pouco que nós temos e multiplicarmos, teremos a fazer muito para as pessoas e para nós mesmos. Acreditar que conseguimos fazer, porque esta, mais uma vez, tem a ver com a automotivação. Se tu ouves as críticas, nós cá em Moçambique tendemos sempre a ouvir dos outros e a aceitar aquilo como uma verdade. Se tu confias em ti e tu realmente vais e fazes o esforço, inevitavelmente vais conseguir, porque isto até é um mercado que não é muito competitivo. Não nos conformarmos até encontrarmos aquilo que de facto nos preenche. Acho que isso é importante. Muitas vezes vemos pessoas com muito potencial que conseguem um emprego que lhes paga bem, não estão satisfeitas, sentem que não exploram todo o seu potencial, mas não têm talvez a coragem de procurar alternativas e procurar algo que de facto esteja alinhado com esse potencial e que os faça explorá-lo. Resta-nos despedir, voltamos daqui a 8 dias com mais histórias de empreendedorismo, mais histórias de vida, mais histórias de negócio e conquista. Antes de despedir-me, deixe-me dizer que muitos podem ser chefes, poucos podem ser verdadeiros líderes. E muito menos pessoas ainda podem conseguir estabelecer-se como líderes. Então procure sempre ser um líder para o seu subordinado. Líder é aquele que inspira e motiva o seu trabalhador. Voltamos daqui a 8 dias. Até lá, procure sempre empreender. Tata! Este programa teve o patrocínio de Bolsa de Valores de Moçambique. Produção
Parceria. Apoio.